Hoje, as leituras nos falam de um dos temas mais difíceis de nós colocarmos em prática. Às vezes é até fácil falar, né? Mas de praticar é realmente difícil. É sobre amar os inimigos, sobre amar aquele que nos faz o mal, ou aquele que nos fez o mal. É uma dificuldade humana, é uma dificuldade que todos nós temos, alguns mais, outros menos, mas é algo que já existe desde que o homem foi criado. Existe essa dificuldade, talvez de dar o braço a torcer, ou talvez de realmente perdoar. E no Antigo Testamento, existia uma lei para ajudar as pessoas a se vingarem sem exageros. Era uma lei chamada Lei do Talião. É o famoso olho por olho, dente por dente, né, que a gente ouve falar. Então, se a pessoa vem e me arranca um braço, eu tenho o direito de arrancar um braço da pessoa. Não posso arrancar mais, não, só um braço. Se a pessoa me dá um tapa, eu tenho o direito de dar um tapa na pessoa. Se a pessoa me faz determinado mal, eu tenho o direito de fazer aquele mesmo mal para a pessoa, né? Para que não exceda aquilo que foi feito de mal. E na primeira leitura nós vemos que Davi ele age de uma forma diferente daquilo que era esperado. A primeira leitura conta a história do conflito entre Saul e Davi. Eles tinham uma dificuldade de relacionamento, um não gostava do outro, e Saul decidiu matar Davi. Foi atrás de Davi para matá-lo. E Saul então descobre que Davi estava no deserto e vai atrás dele. Só que Saul e o seu exército para dormir, para descansar. E nisso Davi encontra primeiro a Saul e o seu exército. Então Davi vai até o acampamento deles e decide entrar no acampamento. E o acompanhante de Davi fala: agora é a hora de nós matarmos Saul. Deus te entregou Saul para que você pudesse matar. E aí Davi toma uma atitude diferente, né? Porque até então, pela lei, ele até poderia, né? Se Saul queria me matar, eu posso matar Saul. Tem a oportunidade de matá-lo. Mas não foi isso que Davi fez. Davi apenas entrou ali, que eles estavam num sono profundo. Davi pegou alguns objetos de Saul, saiu com esses objetos, para que depois Davi mostrasse para Saul e pudesse falar, né? Eu tive a oportunidade de te matar, mas eu apenas peguei um objeto para mostrar que eu tive a oportunidade e não fiz. Então esse é o resumo da primeira leitura. Davi mostra que ele não quis pagar o mal com o mal. Ele não quis matar aquele que queria matá-lo. Ele não quis matar a Saul, porque Davi reconhece que a violência não é solução. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Ninguém deveria fazer o mal para ninguém e também não deveria revidar o mal que foi feito. Então aqui, com essa atitude, Davi revela essa face misericordiosa de Deus, que não quer a morte do inimigo, mas quer que ele se converta e viva. Deus não quer a morte dos bons, não quer a maldade para os bons e nem a maldade para os maus. Deus trata todo mundo da mesma forma e ama a todos. Isso também mostra que a valentia de alguém, o poder de uma pessoa não se mede pela violência que ela tem, mas pelo poder de perdoar, pela atitude de perdoar, pela atitude de reconhecer que não é a violência a solução das coisas. Então Davi age assim porque ele era um homem temente a Deus e sabia que Saul era um ungido de Deus. Então Davi ele reconhece isso e não quis ferir esse ungido de Deus. Davi ofereceu aquilo que ele tinha, sua bondade. Saul oferecia aquilo que ele tinha, sua maldade. Então cada um oferece o que tem. E quando alguém nos faz o mal, essa pessoa apenas está oferecendo aquilo que ela tem dentro dela. Se nós oferecemos o mesmo, nós mostramos que nós temos o mesmo. Mas se nós agimos diferente, mostramos que dentro de nós não há aquela maldade, mas há a bondade, embora humanamente, muitas vezes, a vontade seja realmente de revidar, de querer também fazer o mal. E Jesus, no Evangelho, Jesus que é descendente de Davi, ele também nos ensina, na verdade, ele aprofunda esse ensinamento de Davi, mostrando essa necessidade de amar os inimigos, de amar aquele que quer nos fazer o mal. Se fosse algo simples, se fosse algo fácil, Jesus nem falaria. Jesus só fala e fala bastante nesse evangelho de hoje porque realmente é algo difícil de se praticar. Então Jesus fala dessa necessidade, ele fala para as multidões
sobre como deve ser o cristão, o que nós devemos fazer para sermos bons cristãos. Devemos ter esse amor gratuito, incondicional, ilimitado e sem fronteiras, assim como Jesus nos deu o seu exemplo. Na primeira parte do evangelho de hoje, Jesus foca nessa parte do amor aos inimigos. E aí ele cita 4 pontos. O primeiro deles, o amor aos inimigos, como parte principal. Depois Jesus fala sobre fazer o bem aos que nos odeiam. Depois ele fala abençoar os que nos amaldiçoam. E por último, nessa primeira parte, ele fala orar por aqueles que nos injuriam, por aqueles que nos fizeram o mal, que nos machucaram. Então são afirmações que Jesus faz que não são fáceis, vão totalmente contra aquilo que o mundo nos ensina, aquilo que nós humanamente queremos. Se alguém nos faz o mal, é automático que a gente queira fazer o mal. Isso a gente pode ver até numa criancinha pequenininha que ainda não tem a consciência formada. Se ela leva um tapa, muito provável que ela vai dar um tapa também. Isso é humano, é do nosso instinto mesmo. Mas Jesus fala e nos ensina a irmos contra essa tendência humana que nós temos. Para deixar mais claro, Jesus ainda vai aprofundando em alguns exemplos. Ele vai falar: se alguém te der uma bofetada numa face, oferece a outra. Se alguém te tomar o manto, oferece também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. Dá a impressão que Jesus está falando para a gente ser covarde, para a gente aceitar tudo e ficar calado. Mas não é nesse sentido. Jesus quer dizer que nós não devemos fazer o mesmo por aquela pessoa, não revidar com a maldade que aquela pessoa nos fez, não ser igual naquilo que a pessoa tem de ruim. E depois vem aquela regra de ouro: o que desejais que vos façam, fazei também vós a eles. Aqui Jesus ensina, não para a gente ser interesseiro, vou fazer o bem para receber o bem, não. Mas aquilo que eu sei que é bom para mim, eu quero oferecer para o outro, ainda que o outro não me ofereça. Vai fazer sem esperar. Eu faço aquilo que é o bom, aquilo que é o bem, aquilo que eu tenho de bom. Se a outra pessoa fizer, ótimo. Se não fizer também, eu fiz a minha parte. Eu fiz aquilo que eu gostaria que alguém me fizesse. E mais ao fim do evangelho, Jesus fala de outros 4 pontos. Ele fala sobre julgamento, condenação, perdão e doação. Aí ele fala: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Jesus promete uma grande recompensa para aqueles que conseguem fazer isso, ou para aqueles que tentam fazer isso. E depois, mais ao fim, Jesus fala sobre a misericórdia de Deus. Que sede misericordiosos como Deus é misericordioso. Nós não julgarmos nem condenarmos, porque a mesma medida com que nós medirmos, nós seremos medidos. Da mesma forma que nós julgarmos, nós seremos julgados. Então precisamos primeiro reconhecer a nossa miséria, reconhecer a nossa fragilidade. Porque nós temos o costume de pedir perdão a Deus, de pedir misericórdia para Deus. Mas na hora de ser misericordioso, nem sempre nós fazemos isso. Nós temos essa dificuldade. Nós pedimos facilmente, mas na hora de fazer o mesmo, nós não fazemos. Significa tentar ver o outro com os olhos de Deus. Amar o inimigo não é um sentimento. Hoje eu acordei sentindo que eu tenho que amar meu inimigo. Não vai acontecer. Mas é uma decisão, Eu preciso amar meu inimigo, ainda que eu não queira, mas eu sei que é o melhor para mim, é o melhor para a minha vida, é aquilo que vai me trazer paz. Eu não quero, eu não estou gostando, não estou desejando amar meu inimigo, mas eu sei que eu tenho que tomar essa decisão. O que é decisão? Colocar uma separação naquilo que me traz o sofrimento. Amar e perdoar porque nós amamos, porque nós fomos amados, porque nós fomos perdoados por Deus primeiro. E é desse amor de Deus que fala o Salmo de hoje. O Salmo fala: o Senhor é paciente, é bondoso e compassivo. Ele perdoa toda culpa. Ele nos cerca de carinho e compaixão. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem. E agora talvez a parte mais difícil do Salmo, mais importante. O Senhor não nos trata como exigem as nossas faltas e nem nos pune em proporção às nossas culpas.
O que seria de nós se Deus fosse nos tratar como exigem as nossas faltas? O que seria de mim, o que seria de você se Deus fosse te tratar como exigem os seus pecados? Ele fosse jogar na nossa cara os nossos pecados e falar, eu vou te tratar agora do jeito que você trata as pessoas. Será que a gente ficaria em paz? Será que a gente ficaria em desespero? Como é que eu estou tratando o outro? Será que eu trato o outro como Deus me trata? Ou será que eu trato o outro como diferente, do que Deus me trata? Então, provavelmente nós estaríamos perdidos, condenados, desesperados, porque Deus nos trata com amor, apesar dos nossos pecados. E nós, muitas vezes, tratamos o outro com desprezo, porque ele tem pecados. Então Deus nos ama apesar dos nossos pecados. Ele não concorda com o nosso pecado, mas ele nos ama a si mesmo, e nos chama, claro, à mudança de vida. E é isso que nós rezamos no Pai Nosso, Perdoai-nos as nossas ofensas, da mesma forma que nós perdoamos aquele que nos ofendeu. Será que é assim que nós estamos fazendo, Se eu estou tratando o outro da mesma forma como Deus me trata, da mesma forma como eu gostaria que Deus me tratasse, será que sermos perdoados dessa forma nos faz perdoar mais o outro? Ou será que nós apenas estamos recebendo e não estamos dando o perdão a Deus? Por isso nós precisamos fazer essa experiência do perdão de Deus, da misericórdia de Deus, de reconhecer que nós somos miseráveis. Por isso que a confissão ajuda muito. Quando nós vamos nos confessar, nós nos colocamos diante de Deus e reconhecemos que nós somos miseráveis. Nossa, eu estou aqui porque eu sei que eu não presto, eu sei que eu pequei, eu sei que eu errei, eu sei que eu sou a miséria, mas eu reconheço e estou aqui para pedir perdão. E quanto mais nós nos reconhecemos miseráveis, mais nós somos misericordiosos também com o erro dos outros. Não concordando, mas sabendo que o outro erra assim como eu também erro. Eu não sou melhor que o outro. Então eu me torno mais humano cada vez que eu me torno mais humilde, mais misericordioso, porque eu me torno mais parecido com Jesus. E quem muito foi perdoado, muito foi amado. É uma passagem da Bíblia também. Aquele que muito é amado, aquele que muito é perdoado, muito ama também. Então nós fomos muito amados. Nós fomos muito perdoados. Deus nos ama mesmo sem nós merecermos. E por que não também dar esse perdão àquele que necessita? E dar o perdão ao inimigo não significa ficar correndo atrás do inimigo, ficar desejando, agora eu vou ser amigo do meu inimigo, eu vou ficar sempre perto dele. Não é nesse sentido. É de você realmente se libertar daquilo que prende. Não é ficar querendo ser próximo daquela pessoa que te fez mal. Não é nesse sentido. Então, para finalizar, diante de tudo aquilo que foi falado pelas leituras, nós podemos colocar aqui 3 pontos de por que nós devemos perdoar. O primeiro, nós perdoamos e nós amamos porque Deus nos amou e perdoou primeiro. Então nós perdoamos por isso, porque Deus já nos perdoou primeiro. Por isso nós perdoamos. O segundo ponto, se a pessoa nos fez o mal, esse pecado é dela, não é nosso. Então, por mais incômodo que seja, se a pessoa me fez o mal, o pecado não é meu. O pecado é daquela pessoa que fez o mal. Então, dessa parte, a nossa consciência tem que estar tranquila. Então, é o outro que vai se ver depois com Deus, com as suas atitudes. E o terceiro ponto, devo perdoar, porque perdoar nos traz paz. Perdoar nos liberta. Nós deixamos de carregar o peso pelo erro do outro. Se é o outro que fez o mal, se é o outro que pecou, que errou, problema dele. Mas quando nós decidimos perdoar, e volto a dizer, não é sentir que eu devo perdoar, mas decidir perdoar, isso nos liberta e nos traz paz. Mesmo que a situação ainda não esteja resolvida. Mas pelo menos a minha parte, eu fiz. Pelo menos a sua parte, você vai ter feito. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.